7 sinais de que sua vida precisa de uma mudança urgente. Você sente que algo está errado, mas não consegue nomear o que é. Vive uma rotina aparentemente estável, mas existe uma inquietação silenciosa crescendo por dentro, como uma rachadura invisível que se espalha devagar por trás de uma parede recém-pintada. Por fora, tudo parece normal, mas por dentro, alguma coisa está cedendo. Talvez você esteja ignorando sinais, pequenas dores, pequenos desconfortos, pequenas ausências de sentido. Talvez esteja se acostumando a sobreviver e chamando isso de viver. O problema é que quanto mais você tolera o que te fere, mais distante você fica de quem realmente é. Você não percebe quando a alma começa a encolher, quando o brilho nos olhos se apaga, quando o corpo funciona, mas o espírito entra em modo de espera. Você já se perguntou por que está cansado o tempo todo, mesmo dormindo o suficiente? Já sentiu uma vontade inexplicável de sumir, de largar tudo, sem conseguir explicar exatamente o motivo? Já percebeu que algo em você está gritando por mudança, mas você insiste em manter tudo igual, esperando que o desconforto desapareça sozinho? Isso não é acaso, isso é padrão. Um padrão de vida que se acomodou no raso, mas que está matando lentamente a sua profundidade. Existem momentos na vida em que continuar igual se torna mais perigoso do que mudar. E quando esses momentos chegam, o universo não envia cartas, ele envia sinais. Sinais que começam sutis, mas se tornam cada vez mais urgentes. Se você não escuta o sussurro, será obrigado a encarar o grito. E o grito geralmente vem em forma de colapso emocional, mental, espiritual ou até físico. Este vídeo não é para quem busca consolo, é para quem busca despertar. Aqui você vai ouvir 12 verdades duras, mas necessárias. 12 sinais que talvez você já esteja vivendo agora mesmo e ignorando por medo, por apego ou por puro automatismo. Você não precisa concordar com tudo, mas precisa, ao menos por alguns minutos, parar de fugir de si mesmo e olhar com sinceridade brutal para o ponto exato onde sua vida parou. Porque todo o processo de mudança começa assim, com a coragem de admitir que algo precisa ser deixado para trás e com a lucidez de reconhecer que, às vezes, esse algo é a vida que você construiu por medo de viver a vida que realmente quer. Se o que você sente já não cabe na vida que você leva, então talvez não seja você que está errado. Talvez seja só o sinal de que a sua alma está maior que o espaço onde você a colocou. E chegou a hora de ouvir o chamado da mudança, antes que o silêncio se transforme em ruído e o desconforto vire desespero. Você está prestes a encarar cada um desses sinais. E se reconhecer neles, será doloroso. Mas mais doloroso ainda é continuar fingindo que está tudo bem, quando tudo dentro de você já sabe que não está. A paz que te mantém preso. Nem toda paz é liberdade. Há uma paz que liberta, mas há outra que aprisiona. E é sobre essa que vamos falar. Existe um tipo de paz que não vem da harmonia, mas do conformismo. Uma paz que não nasce da clareza interior, mas da rendição silenciosa à mediocridade cotidiana. Essa é a paz do cansaço, da resignação, da aceitação passiva de uma vida que parou de evoluir. Uma paz sem pulsação, sem tensão, sem verdade. É o tipo de paz que parece alívio, mas é só anestesia. Você não briga mais, não sonha mais, não questiona mais, apenas aceita. E chama isso de maturidade, chama isso de equilíbrio. Mas lá no fundo, algo sabe que essa estabilidade é só estagnação disfarçada. Há quem confunda a ausência de conflito com sucesso interior. Mas a ausência de conflito também pode ser ausência de propósito. O ser humano precisa de tensão, precisa de contraste, precisa de alguma coisa que o faça sair do piloto automático.
Quando tudo se torna previsível, confortável e rotineiro demais, a mente começa a murchar. A alma, que foi feita para expandir, começa a encolher. E é aí que você começa a perceber que sua paz não é mais viva, é morna. Não inspira, apenas acomoda. Não impulsiona, apenas evita. Você deixou de crescer, mas ainda funciona. Você parou de sonhar, mas ainda entrega o que esperam. Você não sente mais dor, mas também não sente mais vida. O estoico jamais procuraria esse tipo de paz. Para Marco Aurélio, a tranquilidade verdadeira é aquela que nasce da coerência com a própria natureza racional. E se você não está em movimento, não está em direção, não está em transformação, então sua natureza foi traída. O cartesiano também perceberia o erro, porque toda certeza deve ser construída com base na dúvida metódica. E aceitar uma vida inteira sem desconfortos, sem perguntas, sem estranheza, é um sinal claro de que algo foi desligado. Você deixou de examinar sua própria existência. Passou a apenas repeti-la. E nesse ponto até a paz vira inimiga. A pior prisão é aquela onde você já não sente as grades. Onde a cela está tão bem decorada, tão confortável, tão silenciosa, que você se esquece que está preso. Você chama de estabilidade, mas é estagnação. Você chama de paz, mas é inércia. Você chama de rotina, mas é fuga da vida real. Porque viver de verdade é arriscado. Mudar de verdade dói. Crescer de verdade incomoda. E quando a mente percebe que tudo isso é desconfortável, ela aprende a criar atalhos emocionais. Ela começa a vender a ideia de que está tudo bem, que é melhor assim, que você já conquistou o que precisava, que não tem mais por que se mexer. Mas a alma sabe que tem algo errado. E é nesse ponto que surgem os primeiros sintomas. Você começa a se sentir cansado, sem motivo, entediado com tudo, com dificuldade de se concentrar, sem entusiasmo por projetos novos, sem brilho nos olhos, mesmo com conquistas. As pessoas ao seu redor dizem que você está bem. Você sorri, concorda, posta fotos, mantém a aparência, mas por dentro há um leve incômodo, um desconforto sutil, algo que você não consegue explicar. É como se estivesse desperdiçando tempo, mesmo estando ocupado. É como se houvesse algo maior te esperando, mas você já não tivesse mais forças para procurar. E então você se convence de que essa paz é o suficiente, que é melhor assim, que lutar por mais seria ingratidão, seria egoísmo, seria arriscado demais. Mas esse é o maior auto-engano. Você não foi feito para viver anestesiado. Você foi feito para sentir, para pensar, para crescer, para se mover. E qualquer estado que te afaste disso, por mais confortável que pareça, é um estado de morte lenta. A paz verdadeira só existe quando está alinhada com a verdade. E se a sua verdade está sendo ignorada, então essa paz é falsa. É uma máscara, é um veneno com gosto doce. A vida tem ritmos, tem ciclos, tem estações. E toda vez que você tenta permanecer em um mesmo estado indefinidamente, você está indo contra a natureza das coisas. A paz eterna só existe nos cemitérios. Aqui neste plano, tudo muda, tudo pulsa, tudo desafia. E se a sua vida parou de te desafiar, então talvez ela tenha parado de ser sua. Virou uma repetição do que esperam de você, um reflexo de decisões passadas, um programa rodando no automático. E você, que ainda pulsa por dentro, está sendo silenciado todos os dias pelo conforto que você chamou de vitória. É por isso que o primeiro sinal de que sua vida precisa mudar é esse. Você se sente em paz, mas não se sente vivo. Essa é a paz que te mantém preso, e você só vai perceber o quanto ela custa quando tiver coragem de romper com ela. Quando a rotina vira um ritual de autoabandono. A rotina, em sua essência, é neutra. Ela pode ser escada ou prisão, pode moldar o caráter ou sufocar a alma.
O problema não está na repetição das ações, mas na ausência de presença consciente dentro delas. Quando você entra na rotina sem reflexão, sem intenção, sem pausa para se observar, o que parece produtividade se transforma, aos poucos, em um ritual disfarçado de desistência. Você cumpre horários, compromissos, entregas, prazos, mas já não está mais lá. Seu corpo funciona, sua mente obedece, mas sua essência se ausentou. E quando a essência se retira, o que resta é apenas manutenção. Um ciclo que não expande, não eleva, não transforma. Apenas conserva aquilo que talvez já nem faça mais sentido. Autoabandono é quando você para de se ouvir, para de se perguntar, para de confrontar a si mesmo. E a rotina é um terreno fértil para esse abandono silencioso, porque ela dá a falsa impressão de ordem, de estabilidade, de controle. Mas por trás dessa ordem pode estar o caos mais sutil de todos, o caos da alma que parou de buscar. O filósofo cartesiano diria que toda repetição sem exame é o berço da ilusão. Porque repetir sem refletir é perpetuar a ignorância com aparência de sabedoria. E o estoico, com sua disciplina profunda, nos lembraria que agir no mundo não é o mesmo que agir sobre si. A verdadeira ação é aquela que nasce da consciência do porquê se age. Sem isso, até a mais bela rotina vira uma dança mecânica. Há um momento em que a rotina deixa de ser ferramenta de crescimento e passa a ser uma desculpa, uma maneira elegante de evitar mudanças, um argumento interno para adiar decisões. Você diz que está ocupado demais para pensar na vida, quando na verdade está usando a ocupação como fuga. Fuga de conversas difíceis, de sentimentos reprimidos, de insatisfações que já estão te corroendo por dentro. A rotina se torna a parede que te protege do confronto com a sua verdade. E o pior é que ela é socialmente aceita. Ninguém te julga por cumprir deveres. Pelo contrário, te aplaudem. Mas ninguém vê que por trás desse desempenho existe uma alma murchando lentamente. Uma identidade sendo engolida por obrigações que já não te representam. O abandono não acontece de uma vez. Ele vem aos poucos, no dia em que você deixa de escrever, no dia em que você não se permite mais o silêncio, no dia em que você opta por dormir mais cedo só para evitar pensar, no dia em que você começa a dizer tanto faz para tudo o que antes te importava, no dia em que você desiste de conversar com quem te faz pensar, no dia em que você escolhe o caminho mais prático, não o mais verdadeiro. Assim, sem dor explícita, sem traumas visíveis, você vai se perdendo. E ninguém percebe, nem você, porque tudo ainda está funcionando. A sociedade recompensa o funcionamento, não a vitalidade. Se você está entregando, produzindo, cumprindo, então está tudo certo. Mas o que acontece quando você se torna apenas um executor de tarefas? Quando a vida vira uma sequência de obrigações vazias que só servem para manter de pé uma estrutura que você não questiona mais? Esse é o ponto em que a rotina vira prisão. E o mais perigoso é que ela tem grades invisíveis. Ela te prende sem violência, te mantém quieto sem ameaças, porque é confortável. E o conforto é o anestésico mais potente que existe. Ele não mata de uma vez, apenas impede que você perceba que está morrendo aos poucos. Se você precisa de um café para suportar o dia, de distrações constantes para suportar o tédio, de justificativas mentais para suportar o lugar onde está, talvez você não esteja vivendo. Está apenas resistindo. E resistir não é a mesma coisa que existir. A existência exige presença, exige sentido, exige alinhamento entre o que se faz e o que se acredita. E quando isso se rompe, mesmo que tudo continue igual por fora, por dentro, algo começa a definhar. O autoabandono disfarçado de disciplina é um dos maiores inimigos do despertar.
porque ele camufla a dor. Ele te convence de que é melhor manter o que já funciona do que arriscar o desconhecido. Mas o desconhecido, por mais assustador que pareça, é o único lugar onde o novo nasce. O conhecido pode oferecer segurança, mas raramente oferece transformação. E quando você se aprisiona naquilo que já conhece, perde a chance de se tornar aquilo que ainda nem imagina que pode ser. Não se trata de abandonar a rotina, mas de reocupá-la com consciência, de resgatar dentro dela o propósito original, de lembrar por que você começou, de recuperar o sentido, porque uma rotina com sentido é liberdade, uma rotina sem sentido é uma cela dourada. E você não foi feito para viver preso, mesmo que essa prisão tenha Wi-Fi, salário, estabilidade e aparência de normalidade. Você foi feito para expandir, para crescer, para se desafiar. E se a sua rotina já não te desafia, talvez seja porque ela foi moldada para caber na versão antiga de você, aquela que já não existe mais. Mas você insiste em manter. E toda vez que você insiste em manter algo que já venceu, o que você está fazendo é abandonando o que ainda pode nascer. Acordar cansado, mesmo depois de dormir. Existe um tipo de cansaço que não se resolve com sono. Você pode dormir 8, 10, 12 horas, pode tomar café forte, vitaminas, fazer exercícios, buscar distrações, mas mesmo assim acorda pesado, como se a vida tivesse se tornado mais um fardo do que uma jornada. Como se cada novo dia fosse apenas a repetição do que você já não suporta. Esse cansaço não é físico, é existencial. É o resultado acumulado de anos vivendo fora do eixo da sua verdade. Quando você não vive aquilo que acredita, quando seus valores são sufocados por obrigações e convenções, quando suas escolhas não têm mais alma, o corpo sente e responde com esse torpor silencioso, esse esgotamento sem causa aparente. Você não está apenas cansado, você está desalinhado, a mente é racional, o corpo é biológico, mas a alma é existencial. Quando esses três entram em conflito, surge a exaustão que nenhum remédio trata. Porque o problema não está na falta de energia, mas na falta de sentido. Acordar todos os dias, sem um propósito real, é como caminhar em areia movediça. Você até se move, mas não sai do lugar. A cada passo, afunda um pouco mais. E o esforço, ao invés de te impulsionar, apenas te esgota. Você vai para o trabalho, cumpre metas, responde mensagens, resolve pendências. Mas por dentro existe um grito silencioso perguntando: por que tudo isso? Acordar cansado é um sintoma do adoecimento da alma. E a alma adoece quando é forçada a viver em ambientes que negam sua natureza. Quando você se obriga a sorrir onde queria gritar, a concordar onde queria confrontar, a calar onde deveria se expressar. Quando sua rotina se baseia em manter aparências, ao invés de cultivar verdades. Quando sua vida externa exige que você negue a sua vida interna, a alma sente e ela protesta. Mas como não tem boca, ela fala através do corpo, te faz perder a vontade, te tira o entusiasmo, te rouba a vitalidade. E você começa a chamar isso de estresse, de sobrecarga, de fase ruim, quando na verdade é só o reflexo da sua desconexão com o que te mantém vivo de verdade. O cansaço existencial é traiçoeiro, porque ele não vem com alarde, ele se instala devagar. Primeiro é uma preguiça constante, depois uma dificuldade de concentração, depois o sono que nunca é suficiente e, por fim, a apatia. Aquele estado em que você simplesmente não se importa mais, não vibra, não se indigna, não deseja, só sobrevive. E o pior, você se acostuma com isso, começa a achar normal, começa a adaptar sua rotina para caber nesse cansaço, tira o que te dava prazer, evita o que te inspirava e passa a viver apenas no modo funcional. Isso é perigoso, porque funcionalidade não é vitalidade.
Você pode estar produzindo, entregando, interagindo e ainda assim estar morrendo por dentro. O estoicismo jamais defenderia esse tipo de vida. Para os estoicos, viver é estar em comunhão com a natureza da razão, do dever e da virtude. E nenhuma virtude floresce no esgotamento da alma. A ação precisa ser guiada por propósito, não por automatismo. Descartes também nos alertaria. Se a dúvida é o princípio do pensamento verdadeiro, então esse cansaço constante deveria ser encarado como um sinal legítimo de que algo está fundamentalmente errado, de que você precisa parar, refletir, duvidar do caminho que tem seguido. Porque talvez você esteja tentando descansar o corpo, quando, na verdade, quem está exausto é o espírito. É preciso coragem para encarar esse tipo de cansaço, porque ele exige mais do que descanso. Ele exige mudanças. E mudar, muitas vezes, é mais cansativo do que continuar. Por isso, tanta gente prefere permanecer. Por mais doloroso que seja, o conhecido ainda parece mais seguro do que o desconhecido. Mas essa segurança é ilusória, porque permanecer nesse estado de exaustão constante vai cobrar um preço cada vez mais alto. Vai destruir sua capacidade de sonhar. Vai corroer sua clareza. Vai te deixar vulnerável a qualquer distração que prometa alívio rápido. E essas distrações, por mais que ofereçam alívio, não oferecem cura, apenas te afundam mais. Acordar cansado não é normal. É comum, mas não é normal. É um grito interno, um pedido de ajuda que vem disfarçado de preguiça. E quanto mais tempo você ignora, mais profundo se torna o buraco. Não se trata de dormir mais, se trata de acordar para o que realmente te suga. E muitas vezes, o que te esgota não é o que você faz, mas o que você deixou de fazer. Os sonhos que você engavetou, as conversas que você evitou, os riscos que você decidiu não correr, as verdades que você escondeu de si mesmo. Cada pequeno abandono cobra um preço, e esse preço se acumula. Até que um dia você acorda e sente que não tem mais forças nem para desejar mudar. Mas é justamente nesse ponto que a virada pode começar. Porque o fundo do poço tem uma função: revelar que não dá mais para continuar fingindo. É quando você admite que está cansado de estar cansado que começa finalmente a se mover. Não para voltar a ser quem era, mas para descobrir quem sempre foi, antes do cansaço, antes da adaptação, antes do esquecimento de si. Acordar cansado mesmo depois de dormir não é apenas um problema físico. É uma mensagem profunda, algo em você quer renascer, e está na hora de escutar. Aversão a ficar sozinho com seus pensamentos. A maioria das pessoas teme o silêncio, não porque ele seja desconfortável por si só, mas porque ele expõe o que está guardado. A ausência de barulho lá fora amplifica o barulho que existe dentro. E esse barulho é feito de verdades não ditas, decisões adiadas, dores empurradas para baixo do tapete da consciência. Ficar sozinho com os próprios pensamentos é, para muitos, mais assustador do que enfrentar uma multidão. Porque é nesse espaço de silêncio que a alma fala. E o que ela diz nem sempre é agradável, nem sempre é leve, mas é sempre verdadeiro. E a verdade, quando foi ignorada por muito tempo, volta como urgência, volta como incômodo, volta como um desconforto que não passa. É por isso que tanta gente preenche todos os espaços vazios com distrações. Música alta, vídeos curtos, conversas inúteis, notificações constantes. A agenda cheia é a desculpa perfeita para não precisar olhar para dentro. É fácil culpar a correria, os compromissos, a rotina. Difícil é admitir que você tem medo de si mesmo, medo do que vai encontrar quando as vozes externas se calarem, medo do que vai emergir do fundo da sua consciência quando não houver mais nada para te distrair. E esse medo é legítimo,
Porque muitas vezes o que está lá dentro foi enterrado com força, traumas não resolvidos, culpas mal elaboradas, desejos reprimidos, verdades sufocadas, uma vida inteira comprimida em gavetas emocionais que você decidiu nunca mais abrir. Mas o problema é que elas não desaparecem. Ficam lá, esperando o silêncio. Porque o silêncio, por mais temido que seja, é o único caminho de retorno ao que é real. Não há lucidez sem pausa. Não há clareza sem desaceleração. E não há mudança sem escuta interior. Ficar sozinho com seus pensamentos é um ritual de reencontro. Um espelho que revela não apenas o que você é, mas o que deixou de ser ao longo do caminho. E esse processo, embora doloroso, é sagrado. É ali que você se reconecta com sua verdade. É ali que você percebe onde se traiu, onde se abandonou, onde se adaptou demais. É ali que você vê, com nitidez cruel, tudo aquilo que não está funcionando mais, por mais que esteja sustentado por fora. O pensamento cartesiano parte da dúvida para alcançar a clareza. E essa dúvida não é sobre o mundo, é sobre si. Ficar em silêncio consigo mesmo é permitir que essa dúvida te atravesse. É questionar não apenas o que você faz, mas por que faz. Não apenas onde você está, mas por que permanece. É nesse silêncio que você descobre que talvez esteja construindo uma vida que não te serve, mantendo relações que não te tocam, sustentando sonhos que não são seus. E quando essa ficha cai, o impulso imediato é fugir. Voltar para a distração, voltar para o barulho, voltar para o movimento sem direção que te impede de sentir o que realmente importa. Mas toda vez que você foge do silêncio, você adia o encontro mais necessário de todos, o encontro consigo mesmo. Epicteto dizia que não devemos nos assustar com a dor, mas com a ignorância de si. E o que muitos chamam de dor, na verdade, é só o impacto inicial da verdade sendo revelada. Ficar sozinho com os próprios pensamentos é como acender a luz num quarto escuro e perceber que há muito mais bagunça ali do que você imaginava. Mas não se arruma um quarto mantendo-o apagado. A luz é desconfortável no início, revela o caos, mas também revela o caminho. E nesse ponto você tem uma escolha. Encarar a bagunça e começar a organizar, ou apagar a luz e fingir que está tudo bem. E quanto mais vezes você escolhe apagar, mais difícil será acender novamente. A aversão ao silêncio é uma das formas mais sofisticadas de autoabandono, porque ela vem disfarçada de produtividade, de sociabilidade, de alegria. Você diz que está ocupado demais para pensar, mas na verdade está com medo de escutar. E escutar é o começo da mudança. O silêncio tem poder. Ele destrói ilusões. Ele rompe máscaras. Ele confronta a imagem que você construiu de si mesmo com aquilo que você realmente é. E isso, para um ego condicionado à performance, é insuportável, mas é necessário. Porque só pode mudar quem se vê com sinceridade. E só se vê com sinceridade quem tem coragem de se calar. Se você sente desconforto em estar só, em não fazer nada, em simplesmente existir consigo mesmo, isso é um sinal de que algo em você precisa ser ouvido. Algo que ficou abafado por tempo demais. Algo que talvez esteja implorando por atenção, por espaço, por resgate. E quanto mais você adia esse momento, mais a angústia cresce, mais o vazio se intensifica, mais a vida perde cor, perde gosto, perde sentido. E tudo isso poderia ser evitado com uma prática simples, mas poderosa. Parar, silenciar, observar, perguntar, escutar. Não há técnica mais eficaz de autoconhecimento do que essa. O silêncio não é vazio. O silêncio é a morada da verdade. É nele que as máscaras caem. É nele que as respostas nascem. É nele que você volta para casa, mesmo depois de anos vivendo fora de si.
Por isso, quando você sentir vontade de fugir do silêncio, pare, fique, respire e escute. Talvez o que esteja tentando falar com você não seja o medo. Talvez seja a sua essência, tentando pela última vez te lembrar de quem você é. O desejo de fugir da própria vida nos pequenos hábitos. Ninguém acorda de repente e decide abandonar a própria vida. Essa fuga acontece aos poucos, nos pequenos hábitos, nas microdecisões diárias que parecem inofensivas, mas revelam um padrão muito mais profundo de desconexão. Você não percebe o quanto está se afastando de si mesmo quando passa 3 horas seguidas assistindo vídeos que não te acrescentam nada. Você não percebe o quanto está tentando escapar quando abre o aplicativo de redes sociais pela 10ª vez no mesmo dia, sem nenhum propósito. Você diz que está relaxando, que está se distraindo, que está apenas passando o tempo. Mas a verdade é outra. Você está tentando não sentir, está tentando não pensar, está tentando não encarar o incômodo de estar presente em uma realidade que já não te representa. A fuga mais comum não acontece em aeroportos ou mudanças radicais. Ela acontece no sofá. Acontece quando você ignora aquela vontade de escrever, de ler, de criar, de mudar. Acontece quando você empurra seus desejos verdadeiros para depois e alimenta desejos superficiais que só anestesiam o agora. É como estar em um quarto escuro e, em vez de acender a luz, você prefere se distrair com uma lanterna na parede, porque acender a luz revelaria o estado real das coisas. E você sente que não está pronto para ver. Então foge, não com as pernas, mas com os dedos, com os olhos, com os pensamentos. Foge da única pessoa que você não deveria abandonar, você mesmo. A filosofia estoica ensina que a liberdade não está em fazer o que se quer, mas em não ser escravo do que não se quer. E, paradoxalmente, é justamente nos momentos em que dizemos estar só relaxando que mais revelamos nossas prisões. Porque se você precisa de uma distração constante para suportar o presente, então o presente já se tornou insuportável. E qualquer vida que precise ser evitada diariamente não é uma vida verdadeira. É uma encenação. Um teatro onde você representa o papel de alguém que está tudo bem, mas que por dentro está se dissolvendo aos poucos. A mente humana tem uma capacidade imensa de se proteger. Ela cria rotinas automáticas, atalhos comportamentais, mecanismos de defesa. E um dos mais sofisticados é justamente esse: transformar a fuga em hábito. Você começa tomando uma bebida para relaxar. Depois passa a precisar dela. Você começa se distraindo com vídeos para dar uma pausa. Depois, já não consegue mais ficar 5 minutos em silêncio. O que era escolha vira compulsão. O que era passatempo vira refúgio. E quando você se dá conta, toda a sua vida foi construída em torno de evitar o que realmente importa. Descartes dizia que é preciso duvidar de tudo para encontrar o que é sólido. E esse princípio também serve para os hábitos. Quantos dos seus hábitos são realmente escolhas conscientes? E quantos são apenas rotas de fuga disfarçadas de rotina? Você se alimenta para nutrir ou para anestesiar? Você conversa para se conectar ou para evitar o silêncio? Você se ocupa para produzir ou para fugir de sentir? Essas perguntas não são simples, mas são urgentes, porque a qualidade da sua vida está escondida justamente nas respostas que você evita. E o que você evita tende a crescer no escuro até virar um peso que você não consegue mais ignorar. O mais curioso é que muitas vezes nem percebemos que estamos fugindo, porque a fuga se adaptou tão bem à vida moderna que se tornou parte do sistema. Ninguém questiona quem passa horas no celular. Ninguém acha estranho que você precise de álcool para relaxar.
Ninguém vê problema em preencher todos os minutos do dia com entretenimento. Pelo contrário, isso é incentivado, valorizado, até admirado. Mas a pergunta que você precisa fazer é outra. Isso está me aproximando de mim ou me afastando? Isso me desperta ou me adormece? Isso me cura ou me esconde de mim mesmo? A verdadeira mudança começa no reconhecimento. Admitir que está fugindo é o primeiro passo para voltar. E voltar não significa abandonar tudo de repente, mas começar a escolher de forma consciente. Substituir o hábito automático pela presença. Trocar a distração pela escuta. Dar a si mesmo a chance de sentir, de pensar, de ser, sem precisar fugir. Porque por mais que você consiga se esconder do mundo, nunca vai conseguir se esconder de si. Em algum momento, aquilo que foi ignorado vai cobrar atenção. E quanto mais tempo você adiar, mais difícil será escutar o que precisa ser dito. O desejo de fugir da própria vida está nas entrelinhas. Ele se esconde no tédio constante, na irritação sem motivo, na falta de entusiasmo com o que antes te apaixonava. Ele não chega com gritos, chega com o esvaziamento da alma. E esse vazio não será preenchido com distrações, só será preenchido com verdade. E a verdade, quando encarada, pode doer. Mas é a única dor que cura, a única dor que liberta, a única dor que te reconecta com a vida que você está tentando evitar. Você se tornou alguém que nunca quis ser. Há um momento na vida em que o espelho não mente mais. Você olha para si e percebe uma verdade incômoda, talvez dolorosa demais para ser dita em voz alta. Você se tornou alguém que, anos atrás, teria decepcionado a versão mais pura de você mesmo. Aquela versão que sonhava alto, que acreditava em princípios inegociáveis, que tinha coragem de dizer não quando algo feria sua essência. Mas agora você tolera o que antes rejeitaria, aceita o que antes confrontaria, se cala onde antes gritava por justiça. E não porque amadureceu, mas porque de tanto se adaptar, de tanto ceder, de tanto fingir que está tudo bem, acabou se perdendo. A perda da identidade não acontece em um único ato. Ela é gradual. Ela se esconde atrás das justificativas diárias. Atrás do é só uma fase, do todo mundo faz isso, do não tenho escolha. Você abre mão de um princípio, depois de outro. Silencia uma dor, depois outra. Engole um desconforto, depois o transforma em rotina. Até que um dia, sem perceber, está vivendo uma vida que não te representa, cercado por pessoas que não te conhecem de verdade, repetindo frases que não saem da sua alma, sustentando uma imagem que exige cada vez mais esforço para não desmoronar. E o pior é que isso é visto como sucesso, como estabilidade, como evolução. Mas lá dentro, algo se partiu. A filosofia cartesiana exige coerência entre razão e existência. A lucidez não aceita máscaras. O método cartesiano começa com dúvida radical, inclusive sobre quem você se tornou, porque é possível se construir no mundo e se perder de si no processo. É possível conquistar status, estabilidade, respeito e ainda assim sentir vergonha de quem você vê no espelho. E essa vergonha não vem de erros pontuais, vem do abandono progressivo da sua essência, do silêncio cúmplice diante de decisões que foram matando lentamente aquilo que havia de mais verdadeiro em você. O estoico chamaria isso de desvio da natureza. Marco Aurélio alertava para o perigo de se afastar daquilo que torna o homem digno, a ação virtuosa, a clareza de intenção, o compromisso com a própria consciência. Quando você começa a agir mais para agradar, para manter, para preservar aparências, do que para honrar sua verdade interior, você está em desvio, e o desvio nem sempre é visível. Ele pode vir camuflado de sucesso, de família estruturada, de rotina impecável, mas por dentro,
há rachaduras, e essas rachaduras aparecem nos momentos de silêncio, nos acessos de raiva sem motivo, na insatisfação sem causa, na ansiedade que cresce sem explicação. Você começa a se tornar alguém que não admira, alguém que só reage, que só sobrevive, que só responde às exigências externas. E o mais trágico, começa a se convencer de que é assim mesmo, que todo adulto passa por isso, que crescer é abrir mão. Mas não é. Crescer não é se trair. Evoluir não é se apagar. Maturidade não é conformismo. Existe um ponto em que a adaptação se transforma em autodestruição disfarçada de responsabilidade. E é nesse ponto que você precisa parar e perguntar: quem estou me tornando? E por quê? Essa pergunta dói porque expõe a distância entre o que você queria ser e o que você se permitiu ser. Ela revela as promessas que foram quebradas com você mesmo, os valores que foram negociados, as escolhas feitas com medo, as renúncias que não foram conscientes, mas empurradas pela pressão social, pela necessidade financeira, pelo medo da solidão. Tudo isso constrói um personagem funcional, mas vazio. E com o tempo, esse personagem sufoca a pessoa real, a ponto de você já não saber mais onde termina a adaptação e começa o abandono. Mas esse reconhecimento também pode ser o ponto de virada, porque não existe mudança sem confronto, sem olhar nos olhos da própria trajetória e dizer: eu não quero mais ser assim, eu não quero mais viver dessa forma, não quero mais sustentar essa imagem, não quero mais seguir esse script, quero recomeçar, quero reencontrar o que deixei pelo caminho, quero recuperar o brilho que apaguei em nome da aceitação. E essa decisão, embora pareça radical, é profundamente racional. Porque não há lucidez maior do que perceber que uma vida inteira pode ter sido construída sobre concessões que já não fazem sentido. Recomeçar não é jogar tudo fora, é resgatar o essencial. É limpar a poeira da alma, é voltar a ouvir a voz que você calou por tanto tempo, a voz que dizia: você nasceu para mais, não para mais status, mais sucesso, mais reconhecimento, mas para mais verdade, mais coerência, mais presença. Porque a paz que você busca só existe onde há verdade. E onde não há verdade, haverá sempre um cansaço profundo, uma tristeza sem nome, uma angústia que não passa. Você pode ter se tornado alguém que nunca quis ser, mas ainda há tempo de voltar. Voltar para a origem, voltar para o que faz sentido, voltar para quem você era antes de aprender a fingir. E esse retorno não exige aplausos. Exige coragem, porque mudar de vida exige primeiro mudar de si, reconstruir uma identidade que foi enfraquecida por anos de adaptação. E esse é um trabalho solitário, mas é também o único caminho de volta para casa. A raiva que você não sabe explicar. Você se irrita com facilidade, perde a paciência por coisas pequenas. Se incomoda com atitudes banais, sons, pessoas, palavras. Às vezes, a raiva explode sem aviso, sem motivo claro, sem lógica aparente. Depois vem a culpa, o arrependimento, a tentativa de justificar. Mas no fundo você sabe, essa raiva não tem a ver com os outros. Ela é um espelho, um reflexo distorcido de algo muito mais profundo. O acúmulo de dores não escutadas, escolhas não feitas, vontades engavetadas. Essa raiva sem causa visível é o grito da alma diante de uma vida que parou de fazer sentido. E quanto mais você tenta ignorar, mais ela encontra formas de se manifestar, porque aquilo que não é resolvido dentro se projeta para fora. A raiva não é, em sua essência, um mal. Ela é um sinal, um alerta, um mensageiro incômodo que aponta para um conflito interno não resolvido. O problema não é sentir raiva. O problema é não saber de onde ela vem. Quando a origem é ignorada, a emoção se torna desgovernada. Você começa a atacar pessoas erradas, em momentos errados,
por razões superficiais. Mas a raiz nunca está no outro, está em você, no que você engoliu calado, no que você aceitou quando deveria ter se posicionado, no que você suportou por medo de perder algo. Essa raiva acumulada é o resultado de repetidos silenciamentos internos, uma espécie de febre emocional, sinalizando que algo no seu sistema está fora de equilíbrio. O estoico jamais negaria a existência da raiva, mas também jamais a deixaria dominar. Para ele, as paixões precisam ser educadas, não reprimidas. O controle emocional nasce da razão, da consciência de que cada emoção carrega uma mensagem, e essa mensagem precisa ser ouvida com calma, com clareza, com lucidez. A raiva, quando compreendida, revela onde você está sendo invadido, ignorado, negligenciado, muitas vezes por você mesmo. Porque é possível, sim, ser o próprio agressor. Ao dizer sim quando queria dizer não. Ao aceitar migalhas em vez de exigir respeito. Ao se calar diante de pequenas mortes internas para manter o conforto de fora. Descartes, ao buscar fundamentos indubitáveis, começa com a dúvida. E talvez seja a hora de duvidar da sua própria raiva, questionar sua origem, investigar sua trajetória, porque ela não é absurda, ela faz sentido. O absurdo é continuar se punindo por ela sem escutar o que ela está tentando dizer. Existe um ponto em que a raiva deixa de ser apenas emoção e se transforma em sintoma. Sintoma de aprisionamento emocional, de excesso de autocontenção, de frustração contínua com a própria vida. E é nesse ponto que você percebe, a raiva não vem de fora. Ela é a reação natural de um sistema que foi desrespeitado por tempo demais. Quantas vezes você já se sentiu obrigado a sorrir quando queria gritar? Quantas vezes engoliu o choro, engoliu palavras, engoliu situações para manter a aparência de equilíbrio? Cada uma dessas pequenas traições de si mesmo tem um preço. E o nome desse preço é raiva acumulada. Ela não desaparece com o tempo, apenas muda de forma. Pode virar sarcasmo, cinismo, apatia, agressividade passiva, ou pode explodir de uma vez em forma de crises, rompimentos, colapsos. Porque tudo que é abafado encontra uma saída. E quanto mais você reprime, mais violenta será a liberação. Essa raiva, se não for compreendida, começa a afetar tudo. Relacionamentos, trabalho, saúde, espiritualidade. Ela intoxica o olhar, distorce os julgamentos, compromete decisões. E muitas vezes você nem percebe, apenas sente que está sempre à beira do colapso, que qualquer coisa pode ser a gota d'água, que está se tornando alguém reativo, instável, defensivo. E essa percepção machuca, porque no fundo você sabe que não nasceu assim, que não era assim, que se tornou assim depois de anos engolindo o que deveria ter digerido com consciência. E agora o corpo emocional está em sobrecarga e a raiva é só o alarme. Mas a raiva também pode ser uma porta, uma convocação ao reencontro, uma chance de redirecionamento. Quando você começa a escutá-la com maturidade, ela te conduz até as partes de você que foram abandonadas. Ela te mostra onde você precisa estabelecer limites, onde você precisa se posicionar, onde precisa resgatar sua verdade. A raiva, nesse sentido, é um sinal de que ainda existe vida pulsando dentro de você. Porque só se irrita com a injustiça quem ainda tem senso de justiça. Só explode quem já não consegue mais suportar a incoerência entre o que sente e o que vive. E essa incoerência é uma oportunidade de alinhar, de restaurar, de se reencontrar. Você não precisa mais se culpar por sentir raiva. Precisa apenas aprender a escutá-la, a entender que ela não é fraqueza, é força mal canalizada, é dor não acolhida, é verdade não expressa. Quando compreendida, ela deixa de ferir e começa a guiar, porque toda raiva legítima é um chamado para a reconexão com sua essência.
E se você tiver coragem de encarar o que ela mostra, pode transformar esse veneno emocional em combustível para a mudança que você tanto evita, mas já não consegue mais adiar. A alegria dos outros te incomoda. Poucas coisas revelam tanto sobre o estado da alma quanto a forma como você reage à felicidade alheia. Quando ver alguém rindo, prosperando ou vivendo em paz, começa a provocar incômodo, desconforto ou até uma irritação silenciosa. É sinal de que algo dentro de você está fora do lugar. A alegria dos outros passa a se tornar um espelho desconfortável, uma lembrança cruel da distância entre o que você vive e o que você desejaria viver. E essa comparação não é sempre consciente. Ela se infiltra lentamente através de pensamentos sutis, julgamentos disfarçados, críticas mentais e pequenas ironias que você repete para si mesmo como forma de aliviar a frustração que não quer admitir. É difícil reconhecer isso. Ninguém quer admitir que se incomoda com a luz do outro, mas é justamente por isso que esse sintoma é tão perigoso. Porque ele se mascara de senso crítico, de realismo, até de superioridade moral. Você começa a questionar as escolhas do outro, não porque se preocupa, mas porque está se corroendo por dentro. Aquilo que deveria ser inspiração se torna provocação. O sucesso alheio vira ofensa pessoal. A leveza do outro aciona o peso que você carrega. A liberdade do outro escancara a prisão invisível em que você vive. E essa dor, por não ser digerida, vira ressentimento. O estoicismo ensina que a inveja é um sinal claro de que você perdeu o foco da sua própria vida. Porque quem está centrado em seu caminho não se desestabiliza pelo caminho alheio. O incomodado é sempre aquele que está deslocado de si. Porque a alma, quando está em paz, vibra com a alegria do outro. Reconhece no sucesso do próximo uma confirmação de que é possível. Mas quando está em guerra, toda felicidade externa parece injusta, provocadora, até ameaçadora. E isso não acontece porque o outro tem demais, mas porque você sente que está vivendo de menos. Descartes diria que todo julgamento precisa de base clara e evidente. E reagir com incômodo à felicidade dos outros é um julgamento apressado, guiado por emoções turvas. É o uso da razão para justificar o que a emoção não quer confessar. Por isso, essa é uma das formas mais sutis de autoabandono, transformar o brilho do outro em argumento para o seu ressentimento, quando, na verdade, esse brilho deveria ser oportunidade de reflexão, porque se algo te incomoda no outro, não é sobre ele, é sobre você. A raiz está no que falta em você, ou no que você parou de buscar. Essa reação revela que você talvez esteja preso em uma vida que não escolheu. Apenas aceitou. Uma vida onde as suas próprias alegrias foram adiadas, censuradas ou substituídas por versões aceitáveis de sucesso. Uma vida em que você está sempre se adaptando, sempre se contendo, sempre se justificando. E diante disso, ver alguém simplesmente vivendo com leveza provoca desconforto. Porque te lembra que, em algum ponto do caminho, você parou de viver para apenas funcionar. E essa pausa na sua autenticidade se torna mais evidente quando comparada à espontaneidade do outro. O desconforto diante da alegria alheia é, portanto, um pedido de socorro não verbalizado, um alerta do inconsciente de que há urgências emocionais sendo ignoradas. Porque quando você está nutrido por dentro, a felicidade externa não te fere, te fortalece. Mas quando você está esvaziado, qualquer sorriso alheio soa como escárnio, e isso gera um ciclo vicioso. Você evita pessoas felizes, desacredita do entusiasmo dos outros, minimiza conquistas alheias. Tudo para manter intacta a narrativa de que não vale a pena tentar, de que ninguém é tão feliz assim, de que tudo isso é fachada, mas no fundo você sabe, esse cinismo é só proteção. Porque admitir que é possível ser leve e que você não é, seria doloroso demais.
Essa dor, no entanto, é a chave. Ela pode te arrastar ou te despertar. Porque se você teve essa reação, não significa que você seja uma pessoa ruim. Significa que está vivendo desconectado do que realmente importa para você. Significa que está negando seus desejos mais profundos. Significa que precisa parar de fingir que está tudo bem e começar a olhar para o que realmente está te afastando de uma vida com mais brilho, mais verdade, mais conexão. A alegria do outro pode ser sua maior inimiga quando você está perdido de si. Mas pode se tornar seu maior sinal de direção quando você decide usar o incômodo como bússola. Em vez de reagir com crítica, reaja com pergunta. Por que isso me incomoda? O que isso revela sobre mim? Onde, em que parte da minha vida eu me deixei para trás? Essas perguntas, se feitas com honestidade, têm o poder de virar a chave. Porque toda inveja é uma admiração não assumida. E toda admiração esconde um desejo adormecido. Você não precisa continuar se incomodando com a felicidade dos outros. Precisa apenas reencontrar a sua. E para isso, será necessário abandonar a comparação, o julgamento, a rigidez e voltar a olhar para dentro com verdade. Porque o que você tanto critica lá fora pode ser exatamente o que está faltando aqui dentro. O medo da mudança vira certeza de fracasso. A mudança, por si só, já carrega em sua natureza uma dose de insegurança. Ela rompe padrões, desorganiza rotinas, desafia zonas de conforto. Mas há um ponto onde o medo natural da transformação se distorce e se cristaliza em algo mais grave. A certeza antecipada de que tudo dará errado. Você não hesita apenas. Você já se convenceu de que vai falhar. E não porque tentou e não conseguiu, mas porque a simples ideia de tentar já te paralisa. Você repete para si mesmo que não é o momento certo, que não tem as ferramentas, que talvez não tenha nascido para isso. E essa narrativa, por mais racional que pareça, é uma prisão emocional, uma blindagem construída pelo medo, disfarçada de sabedoria. Essa certeza do fracasso não surge do nada. Ela nasce de pequenas frustrações não curadas, de quedas mal digeridas, de críticas internalizadas ao longo da vida. Você começa a construir uma identidade baseada em derrotas. E com o tempo, para evitar novas dores, começa a evitar novos caminhos. A mente entende que mudar dói, então te protege. Mas essa proteção cobra um preço altíssimo. Ela congela sua evolução. Ela te impede de viver o que ainda nem começou. Você passa a viver como quem assiste a própria vida de fora, sem coragem de entrar no jogo. Porque jogar significa arriscar. E arriscar, para quem já se decepcionou, parece um luxo perigoso demais. O pensamento cartesiano, baseado no método e na clareza, nos lembra que nenhuma conclusão deve ser aceita sem fundamentos indiscutíveis. E, no entanto, você conclui que não vai conseguir mesmo sem ter tentado. Aceita como verdade uma hipótese não testada. Essa é uma falácia emocional, a convicção do fracasso antes da experiência. Você se julga incapaz, não com base em fatos, mas com base em feridas antigas, em palavras que ouviu quando era vulnerável, em comparações injustas que internalizou. E essa voz que te diz que não vai dar certo não é sua razão, é o eco do seu medo. O estoicismo não elimina o medo, ele o coloca no lugar certo. Ele ensina que o medo é uma reação natural, mas que não deve ter o comando da alma. Quando o medo dirige sua vida, você começa a viver mais para evitar a dor do que para buscar o sentido. E uma vida guiada pela aversão à dor é uma vida encolhida. Você diz não a oportunidades, a conexões, a projetos, não porque são ruins, mas porque exigiriam de você uma versão mais corajosa. E você ainda não acredita que essa versão existe. Então você se contenta com o que tem, com o que é seguro, com o que não te desafia. E assim, a certeza do fracasso vira estilo de vida.
Essa convicção é silenciosa. Você não a verbaliza, você apenas deixa de tentar, adia projetos, desiste de sonhos, justifica com lógica o que no fundo é medo, e esse medo, alimentado dia após dia, se torna identidade. Você começa a se ver como alguém que não nasceu para isso. E quanto mais tempo passa, mais difícil parece quebrar esse ciclo, porque agora, além do medo, existe o hábito. Um vício emocional em se manter pequeno, e todo convite à mudança parece agressivo. Parece uma ameaça à zona onde você se escondeu de si mesmo. Mas essa zona, por mais confortável que seja, não é vida, é espera. Espera por um dia ideal que nunca chega, por um sinal perfeito que nunca vem, por uma coragem mágica que não brota sozinha. E enquanto espera, você vai morrendo em parcelas. Vai se tornando um espectro de si mesmo, alguém cheio de potência adormecida, alguém que poderia ser muito mais, mas se convenceu de que já perdeu a chance. Essa é a mentira mais cruel, acreditar que está atrasado demais para recomeçar, que é velho demais, fraco demais, limitado demais, quando na verdade você só está com medo demais. O medo é real, mas ele não é tudo. A coragem não nasce da ausência de medo, mas da decisão de agir apesar dele. E essa decisão nunca será confortável, mas ela será libertadora. Porque quando você começa a se mover, mesmo tremendo, você começa a desmentir a narrativa que te prende. Você prova com ação que ainda há caminho, ainda há chance, ainda há tempo. E essa prova, mesmo pequena, tem o poder de reescrever sua história emocional. Porque não importa quantas vezes você caiu, o que importa é que ainda pode levantar. E cada passo, por menor que pareça, é um ato de rebelião contra essa certeza falsa de fracasso. Você não nasceu para viver paralisado por hipóteses. Não nasceu para ser um arquivo de traumas. Nasceu para experimentar, para tentar, para errar, para aprender, para evoluir. E tudo isso exige enfrentamento, encarar o medo como ele é, um conselheiro, não um carcereiro, um alerta, não um limite, e, sobretudo, um convite, porque atrás do medo está a vida que você ainda não viveu. Você não sabe o que quer, mas sabe que assim não dá mais. Chega um ponto em que você já não tem mais clareza sobre o que deseja, mas tem absoluta certeza de que não quer mais continuar do jeito que está. É um limbo existencial, uma terra de ninguém entre o que não serve mais e o que ainda não se revelou. Você sente que algo precisa mudar, mas não sabe o quê. Só sabe que a forma como está vivendo hoje já não comporta mais a pessoa que está tentando emergir aí dentro. E essa sensação, por mais confusa que pareça, é um dos sinais mais claros de que a transformação já começou. Porque o primeiro passo de qualquer despertar é o desconforto com o que é. A revolta silenciosa contra a repetição do que adoece. A saturação com aquilo que, por muito tempo, você tolerou, fingindo ser normal. Essa zona cinzenta, onde não há mais estrutura emocional para continuar, mas também não há direção clara para onde ir, é profundamente desestabilizadora. Porque ela rouba sua capacidade de planejar, de projetar, de visualizar. Você sente que está caminhando no escuro, que qualquer escolha parece precipitada, que qualquer movimento parece arriscado demais. Mas o paradoxo é que, ao mesmo tempo, ficar parado está te matando. Cada dia em que você permanece nesse estado é como carregar um peso invisível que vai consumindo sua energia vital. E ninguém vê, porque por fora tudo ainda funciona. Você ainda responde mensagens, paga contas, cumpre obrigações, mas por dentro algo está desmoronando. O estoico entenderia esse momento não como fracasso, mas como um ponto de inflexão. Um chamado para alinhar sua vida com a sua natureza mais profunda. Porque viver contra a própria natureza, mesmo que socialmente aceito, é a receita mais segura para o adoecimento emocional.
E quando você chega nesse ponto de ruptura interna, em que já não consegue mais sustentar a imagem que criou, significa que a verdade está se aproximando. Porque a mentira cansa e, com o tempo, ela pesa mais que qualquer problema real. Viver fingindo plenitude, quando se sente perdido por dentro, exige tanto esforço que uma hora o corpo começa a pedir socorro. O esgotamento não é apenas físico, é existencial. E a alma cobra caro quando você insiste em não ouvi-la. O pensamento cartesiano, pautado na dúvida metódica, oferece aqui uma ferramenta valiosa. Quando você não sabe o que quer, a primeira pergunta não é para onde ir, mas por que cheguei até aqui? O método não começa pela ação, começa pela análise, pela desconstrução consciente do que já não serve. E isso exige honestidade brutal. Exige coragem para olhar para as escolhas que você fez por medo, para as relações que manteve por carência, para os caminhos que seguiu por pressão e, acima de tudo, para os pactos que firmou com o autoabandono em nome da estabilidade. Você não precisa ter todas as respostas. Precisa, sim, ter disposição para fazer as perguntas certas, porque a clareza não nasce do desejo, nasce da investigação. Você descobre o que quer quando começa a retirar tudo o que não quer mais sustentar. E esse processo não é imediato. É um ritual de limpeza emocional, intelectual, espiritual. Exige silêncio, exige observação, exige paciência. Porque a pressa, nesse estado, só aumenta o ruído. A mente ansiosa quer soluções rápidas, mas a alma exige presença. E você só vai ouvir o que ela tem a dizer quando parar de procurar respostas prontas fora de si. Esse vazio que você sente não é um fim, é um intervalo. Um espaço onde o antigo já não funciona e o novo ainda não chegou. E esse espaço é sagrado, porque é nele que a verdade começa a se formar. Não como um grito, mas como um sussurro. E para ouvir esse sussurro, você precisa abrir mão do barulho da expectativa, do julgamento alheio, da cobrança constante por resultados. Precisa criar espaço interno para que algo novo possa nascer. Porque ideias não florescem em solo ocupado. E se sua vida está cheia demais de obrigações vazias, de conexões rasas, de padrões herdados, não há espaço para a revelação do que você realmente quer. Você não está atrasado, não está quebrado, não está perdido. Você está num processo de transição. E toda transição carrega caos, confusão, insegurança, mas também possibilidades. Porque esse desconforto é o que impede que você se acomode novamente. É ele que te obriga a buscar mais, a perguntar mais, a se escutar mais. E é nesse escutar que o novo começa a se revelar. Primeiro em intuições, depois em vontades tímidas, depois em decisões firmes. Até que de repente você se vê caminhando numa direção nova. Não porque alguém te mostrou, mas porque você finalmente se reconectou com a bússola interna que sempre esteve aí, sufocada pelas exigências externas. Se você não sabe o que quer, mas sabe que assim não dá mais, então você já começou a mudar, porque só quem está acordado o suficiente para sentir o incômodo é capaz de transformá-lo em movimento. A dor de não saber o que fazer pode ser imensa, mas ela é o prelúdio da verdade. E toda verdade, por mais que chegue como ruína, prepara o terreno para uma reconstrução mais autêntica, mais forte, mais sua. O chamado silencioso, que você finge não ouvir. Existe um tipo de chamado que não vem com sinais grandiosos. Ele não chega com aplausos, não grita, não invade. Ele apenas sussurra, com persistência, com leveza, com profundidade. É aquele incômodo que aparece quando tudo está aparentemente em ordem. Quando a vida segue funcionando, mas alguma coisa dentro de você está pedindo mais. Não mais coisas, mais verdade, mais conexão, mais sentido. Esse chamado é fácil de ignorar, porque ele não se impõe. Ele espera,
Ele observa, e se você não escuta, ele se esconde por um tempo, mas nunca desaparece. Ele volta em forma de vazio, de ansiedade, de insatisfação. Volta no silêncio da noite, na pausa entre uma tarefa e outra. Volta como aquele pensamento recorrente que você tenta afastar, mas que sempre retorna. Você sente que tem algo que precisa ser feito, algo que precisa ser dito, algo que precisa ser iniciado, mas não sabe exatamente o quê. E essa indefinição te dá a desculpa perfeita para seguir ignorando. Você diz que está confuso, que precisa de tempo, que é melhor esperar, mas no fundo sabe. Não exatamente com palavras, mas com sensações, com o peso de estar traindo um pedaço de si, com o desconforto de saber que está vivendo aquém da sua verdade, com a consciência de que existe uma parte sua que está sendo silenciada em nome da lógica, da rotina, da expectativa alheia. E o mais cruel é que ninguém percebe, porque esse chamado não deixa rastros externos. Ele só pode ser percebido por quem tem coragem de olhar para dentro. O pensamento cartesiano parte da dúvida como ferramenta de investigação. E essa dúvida, aplicada à própria vida, nos leva a um ponto decisivo. Será que o caminho que estou seguindo ainda é meu? Ou estou apenas repetindo o que aprendi, o que esperam, o que é seguro? O chamado silencioso é justamente essa quebra da lógica. É o ponto em que a razão, sozinha, já não basta. É onde entra a intuição, o sentir, o saber sem saber explicar. E esse tipo de saber incomoda, porque ele não se encaixa nos planos traçados, nos currículos, nos contratos. Ele rompe. E todo rompimento exige coragem, não apenas para mudar o externo, mas para se responsabilizar pelo que se sabe. Porque a partir do momento em que você reconhece esse chamado, fingir que não sabe mais já não é uma opção sem custo. O estoico entenderia esse chamado como a voz da natureza interna, aquilo que te move em direção ao que é essencial, aquilo que te puxa para a virtude, para a verdade, para a coerência entre quem você é e o que você vive. Mas você tenta negociar com esse chamado, tenta adiá-lo, ignorá-lo, racionalizá-lo. Diz a si mesmo que ainda não é hora, que precisa de garantias, que precisa resolver outras coisas antes. E ele espera, mas enquanto espera, consome, vai roubando sua paz, vai minando sua clareza, vai transformando pequenas dúvidas em grandes angústias, porque fingir que não escuta o chamado tem um preço. E esse preço é a desconexão de si. Você começa a sentir que tudo ao seu redor está deslocado, que as conversas perderam profundidade, que os lugares não te acolhem mais, que os relacionamentos se tornaram repetitivos, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro e está tentando manter do lado de fora o que já não faz sentido aí dentro. É como usar roupas que não servem mais. Elas até cobrem, mas apertam, sufocam, limitam. E o corpo começa a pedir espaço. A alma começa a pedir expansão. O chamado é isso. Um pedido por expansão. Não de posses, não de títulos, mas de consciência, de autenticidade, de alinhamento. Esse chamado pode ser por uma nova fase, por um novo projeto, por um novo estilo de vida, ou apenas por um reencontro com o que você abandonou em algum ponto da jornada. Pode ser algo que você fazia e parou, algo que sonhava e engavetou, algo que acreditava e relativizou. Não importa a forma, o que importa é que ele continua aí, esperando que você tenha coragem de voltar a escutá-lo. E escutar é o primeiro ato de responsabilidade, porque a escuta verdadeira exige presença, exige silêncio, exige maturidade para aceitar que talvez a sua alma já esteja pedindo por mudança há muito mais tempo do que você admite. A vida sempre sussurra antes de gritar. O universo sempre começa com sinais pequenos antes de empurrar com força.
Ignorar os sussurros é pedir para ser empurrado. E quando esse empurrão vem, ele pode vir em forma de crise, de perda, de colapso, não como punição, mas como consequência natural de quem passou tempo demais fingindo que estava tudo bem. Por isso, escute. Antes que o silêncio se torne grito, antes que a inquietação se transforme em desespero, antes que a alma, cansada de não ser ouvida, decida se calar de vez. Se você sente que algo precisa mudar, mesmo sem saber exatamente o que, escute isso com respeito. Não despreze o que sente só porque não sabe explicar. A verdade, muitas vezes, se apresenta primeiro como sensação, como aperto no peito, como saudade de algo que você ainda não viveu, como vontade de ir embora, mesmo estando cercado de tudo o que um dia quis. Isso não é loucura, isso é lucidez nascendo. E ela sempre começa assim, desconfortável, silenciosa, insistente. É o chamado, e ele está esperando que você finalmente pare de fugir. Quando continuar dói mais do que mudar. Há um ponto na jornada em que a dor de permanecer se torna maior do que o medo de mudar. E esse é o ponto exato onde a transformação deixa de ser uma opção e se torna uma necessidade vital. Não porque você se sente pronto, mas porque continuar onde está se tornou insuportável. Você já tentou se convencer de que dava para seguir, já racionalizou, já negociou, já escondeu de si mesmo a insatisfação. Tentou normalizar o desconforto, disfarçar a dor, relativizar os sinais, mas chega a hora em que nem o seu próprio argumento interno consegue mais te enganar, porque o corpo grita, a mente trava, a alma empalidece, e tudo dentro de você começa a implorar por uma ruptura. Esse momento é aterrorizante, porque você percebe que não pode mais ficar, mas também não sabe para onde ir. Não tem mapa, nem bússola, nem garantia. Só tem a clareza de que, se continuar insistindo, vai se quebrar, vai adoecer, vai desaparecer dentro de uma vida que não te abriga mais. E isso assusta, porque mudar significa matar o que foi, sem ter certeza do que vai nascer. Significa abrir mão da estrutura atual, mesmo que ela esteja ruindo, em nome de uma possibilidade ainda invisível. Mas esse é o momento mais verdadeiro que alguém pode viver. O momento em que você para de se esconder atrás de desculpas e encara a sua vida com a honestidade que sempre evitou. Marco Aurélio dizia que a vida não é esperar pela tempestade passar, mas aprender a dançar com ela. E dançar com a tempestade é isso, reconhecer que por mais que o medo esteja presente, a dor de continuar anestesiado é maior. O estoico não foge da realidade, ele a encara. E você precisa encarar. Há quantos anos está fingindo estar bem? Quantos dias da semana acorda desejando que o tempo passe rápido? Quantas vezes se convenceu de que não vale a pena tentar algo novo porque não é o momento? A verdade é que o momento nunca chega quando você está esperando que ele venha de fora. O momento nasce de um colapso interno, de uma saturação emocional, de um cansaço que deixa de ser físico e se transforma em esgotamento existencial. Descartes nos ensinou que toda construção firme começa pela demolição do que não é sólido. E talvez você esteja tentando erguer uma vida nova sobre alicerces quebrados, tentando projetar felicidade em cima de uma identidade que já não existe, tentando ser funcional quando a alma já pediu demissão há muito tempo. E isso não se sustenta. Você pode manter as aparências por mais um tempo, mas não vai durar. Porque a dor de permanecer fora da própria verdade vai corroendo tudo. Sua alegria, sua motivação, sua capacidade de sentir gratidão, sua vitalidade. E quanto mais tempo você insiste, mais difícil se torna voltar. Esse capítulo não é sobre força, é sobre rendição. Renda-se ao que sua alma já entendeu. Não dá mais para continuar assim. Não é drama, não é exagero, é maturidade. Porque chega uma hora em que insistir se torna covardia.
em que manter a fachada é uma forma disfarçada de autoabandono. Você pode até ter medo de mudar, mas precisa entender que permanecer também é uma escolha. E escolhas têm consequências. A vida que você continua sustentando por medo da dor é a mesma vida que está te matando devagar. Você não precisa de mais provas, precisa de decisão. Mudar não é dar um salto cego, é dar um passo lúcido. É se movimentar, mesmo com medo. É construir enquanto caminha. É aceitar que não vai haver segurança total, mas vai haver verdade. E a verdade, por mais que assuste, liberta. Cada passo em direção ao novo vai ser desconfortável. Vai exigir desapego, reestruturação, revisão de valores, mas também vai trazer alívio, paz, espaço interno, clareza e, acima de tudo, dignidade. Porque nada é mais digno do que viver uma vida que reflita quem você realmente é. Se você sente que continuar dói mais do que mudar, então você já começou a mudar. Porque só sente essa dor quem despertou. Só percebe esse abismo quem já saiu do torpor. E agora, a única coisa que falta é a coragem de obedecer à verdade que já está gritando dentro de você. A vida não está te punindo, ela está te empurrando. E esse empurrão é, na verdade, um convite, um chamado para retornar a si, para assumir o comando, para deixar de ser vítima da sua própria inércia e, finalmente, viver de forma inteira. Mudar vai doer, mas continuar vai destruir. Escolha a dor que te desperta. Escolha a verdade que te reconstrói. Escolha a liberdade de ser quem você nunca deixou de ser. Apenas esqueceu por ter se adaptado demais ao que esperavam de você. A hora não é depois, a hora é agora, porque a vida não espera e você já esperou demais. A vida não espera quem silencia o próprio grito. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo em você, mesmo que abafado, mesmo que confuso, decidiu escutar. Não escutar a mim, mas a si. Há uma parte sua que há muito tempo tenta se manifestar e que talvez, pela primeira vez em anos, foi ouvida com respeito, com pausa, com coragem. Porque reconhecer que sua vida precisa de mudança não é fraqueza, é um dos atos mais profundos de força interior. É assumir que continuar do mesmo jeito não é mais opção. E que mudar, por mais desafiador que seja, é o único caminho que ainda te preserva de se perder por completo. A mudança não acontece de uma vez. Ela começa assim, com incômodo, com dúvida, com cansaço, com raiva, com vontade de sumir, com desconforto ao ver os outros felizes, com a sensação de que sua vida está parada e ninguém percebe. Ela começa com pequenos sinais, sinais que você fingia não ver, mas agora viu, agora sabe. E saber impõe responsabilidade, porque a partir daqui, qualquer escolha que você fizer não será mais inocente. Você não poderá mais se esconder atrás do não percebi. Agora você viu, agora você sentiu, agora é entre você e a sua verdade. Não espere que a coragem venha pronta, ela não vem. Ela nasce no passo, no risco, na decisão de fazer diferente mesmo tremendo por dentro. O caminho da mudança não é claro no início, é confuso, nebuloso, incerto, mas ele se revela enquanto você caminha. Porque a clareza não é pré-requisito da ação, ela é consequência da ação. E se você continuar esperando entender tudo antes de se mover, vai esperar uma vida inteira. E talvez, no fim, só reste o arrependimento de não ter escutado esse chamado quando ele ainda era sussurro e não grito. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa começar. Precisa fazer uma escolha, por menor que seja, que represente essa nova versão de você que está tentando nascer. Pode ser um não que você nunca teve coragem de dizer. Pode ser um sim que você sempre adiou. Pode ser uma conversa, uma pausa, um recomeço.
Qualquer coisa que sinalize para o universo e para a sua própria consciência que você não está mais disposto a viver no piloto automático. Que você não vai mais silenciar o que sente em nome da manutenção de uma vida que não te preenche. A vida não castiga quem erra, mas ela cobra caro de quem insiste em fingir que não vê, de quem empurra a alma para o fundo e chama isso de maturidade, de quem apaga a própria luz para não incomodar os olhos dos outros. Não foi para isso que você nasceu. Você nasceu para ser inteiro, para ser verdadeiro, para ser consciente e, acima de tudo, para ser fiel a si mesmo. Mesmo que isso custe desconstruções, mesmo que isso incomode quem se acostumou com a sua versão contida, mesmo que isso te leve a lugares que ainda não conhece, porque esses lugares, por mais incertos que sejam, guardam aquilo que você perdeu, sua própria presença. Agora é com você, não com o mundo, não com o tempo, não com a sorte, com você. E a pergunta que fica não é mais, será que preciso mudar? A pergunta real é, até quando vou suportar permanecer onde já não caibo mais? Só você pode responder, e seja qual for sua resposta, que ela seja dita com verdade. Porque no fim, a única vida que vale a pena ser vivida é aquela que você tem coragem de chamar de sua.